Olá pessoal, hoje então eu vou falar a última parte sobre a fala sobre inteligência e é a inteligência artificial. Nos vídeos anteriores, em que a gente estava tratando do conhecimento, que é essa amplitude toda, né, que abarca toda a ciência cognitiva de fato, e então eu tive que fazer vários vídeos sobre conhecimento e na sessão de inteligência, então a aula passada, a gente tratou da inteligência aquele típica, né, que a gente criou-se tradicionalmente, aquele conceito do QI, né, do coeficiente de inteligência, então que você tem uma valoração para as inteligências ou os níveis de inteligência, do qual você tem uma inteligência desde a mais inferior a uma inteligência superior e a genialidade. Eu falei sobre como esse conceito foi se desqualificando ao longo dos estudos de ciência cognitiva, na medida em que a gente trabalha hoje com noções de múltiplas inteligências e saberes diferentes, em que estamos todos em distintos níveis de conhecimento, mas que não se trata de ser mais ou menos, se trata de níveis diferentes dos quais você vai se desenvolvendo ao longo da linearidade da vida e do nosso próprio ciclo de vida, do qual estamos também todos presos, não é? Mesmo aquele ser superior que teria uma super inteligência no nível, os gênios, né, ou crianças até superdotadas, bom, são crianças, gênios são adultos e vivem dentro dos limites do humano, ainda que suas inteligências sejam superiores, por exemplo, né? Mas lidamos com níveis diferentes, saberes diferentes, dos quais um lógico matemático ou um linguístico não se sobrepõem um sobre o outro no nível de importância que temos hoje na vida contemporânea. A gente também falou sobre as tecnologias da inteligência, né, do Pierre Levy, que é um filósofo do contemporâneo que estuda como as tecnologias e uma visão um pouco mecanicista também, como as tecnologias que estão lá fora, que foram produtos criados pelos humanos, artefatos tecnológicos criados pelos humanos no contemporâneo, mas na verdade, ao longo da nossa história civilizatória, eu usei o exemplo do osso, né, do Kubrick, do filme do Kubrick, né, Uma Odisseia no Espaço, 2000, então, que é um artefato que descobrimos, né, que servia para nos protegermos de diversas fatalidades que poderiam nos acontecer quando ainda não tínhamos, né, o mundo mais organizado dentro do processo civilizatório. Ainda que estejamos sempre, né, tentando nos organizar nesse caos, a gente sabe que há uma organização no caos, mas e em meio a essa pandemia agora, vivemos, né, no caos nos quais estamos sempre, isso em níveis de nação, né, estamos tentando nos organizar ainda para sairmos dessa situação catastrófica, né, que foi, ou que está sendo, mas muito mais agora controlada, né? Bem, e a inteligência artificial, então, essa inteligência da qual a gente hoje está dentro dela, vivendo dentro dela, porque o mundo da tecnologia é um mundo das máquinas, né, e que tem nos influenciado como seres humanos. Então, inclusive começamos a discutir coisas como ciborgues, sendo ciborgues, né, em que medida alguém que colocou uma ponte de safena ou um braço biônico, um braço mecânico, alguma coisa nesse sentido que favoreceu e possibilitou que a vida se estendesse em função de uma máquina. Então, passamos a uma discussão hoje através da inteligência artificial, ou seja, da influência das máquinas na nossa vida. A inteligência artificial ela é um pouco também da discussão do Pierre Levy, né, das tecnologias da inteligência. Mas a inteligência artificial, eu trato disso, claro, no meu livro, né? Não tem como fugir desse assunto quando a gente fala sobre cognição hoje no contemporâneo, mas a gente tem que, a gente, um pouco assim, o cinema e a comunicação
midiática, ela nos influenciou muito. A gente criou um pouco esse conceito de inteligência artificial, pelo menos da infância, né? Quem foi criado assistindo os Jetsons, por exemplo, né? Aquele desenho animado que via robôs e via a televisão interativa. Então, era uma ideia muito romanceada do que seria a inteligência artificial no futuro. E, de fato, aquilo é bem fantasioso, obviamente, mas, então, a gente tem que verificar, assim, que a inteligência artificial, ela é diferente da inteligência humana, obviamente, e, e ela é uma inteligência das máquinas. Em algum momento sequer se interessa que as máquinas pensem como os humanos, mas eu já ouvi muitos pesquisadores que pesquisam a fundo a inteligência artificial, dizendo que eles de fato não estão interessados em chegar à inteligência humana, que isso não é de interesse. Então eu vou ler aqui qual é a diferença entre as duas coisas para a gente começar essa conversa de inteligência artificial. Inteligência é resolver algo para o que não há ainda uma solução específica. Isso é a inteligência humana, aquele conceito, o último conceito que eu falei, da inteligência como resolução de problemas. Então, ainda não temos uma solução para determinado problema e a gente, então, inteligentemente resolve esse problema. Isso é ser inteligente hoje no conceito do contemporâneo. Ou seja, nós temos uma questão de criatividade, aquilo que não existe ainda e somos capazes de resolver. Em criatividade, ferrenhamente, intensamente dentro do conceito de inteligência hoje. E sob esse aspecto, lidar com o imprevisto ou com a novidade é que torna a inteligência humana não artificial. E eis a grande diferença, porque a artificial, ela não é improvisada e ela não lida com novidades. A inteligência artificial, ela é das máquinas, ela é algoritmizada, eu já falei isso antes quando falei sobre inteligência e pensamento. Algoritmizada, ou seja, programável, e é essa toda a diferença. As máquinas são programáveis. Então, no momento em que o processo da industrialização entrou em cena, quando as máquinas começam a ter botão de liga e desliga, em que há uma programação que não precisa nem o homem ir ali apertar no botão para ligar e desligar, elas próprias se autoprogramam para saber horários específicos. O homem criou uma programação, então determinado horário a máquina vai iniciar e vai encerrar as suas atividades, não é? Nós hoje temos no próprio celular playlists, né, aplicativos que a gente faz a nossa própria playlist, então a gente bota para tocar a sequência das músicas que a gente quer ouvir, que o pessoal das rádios, radialistas já fazem há muito tempo essa programação, quer dizer, eles só programam e a música vai tocando na sua programação. Então, são já situações de programação em que inteligentemente aquilo que você programou vai ser acionado e vai ser reproduzido. Na verdade, a máquina de calcular, né, quando inicia lá atrás, as calculadoras são uma inteligência artificial, né, que tentam imitar, simular o nosso conhecimento matemático, mas elas fazem operações básicas, né, essas que são programáveis, né, e, portanto, não lidam com o imprevisto. A matemática, ela é uma ciência exata, né, se a gente for lembrar. Aí os matemáticos vão vir com situações mais inusitadas que, bom, podem acontecer, mas, por exemplo, na linguagem a gente sabe que a criatividade linguística é isso, os poetas são aqueles que lidam muito bem com a criatividade do inusitado, de romper com aquilo que estaria programado, que a máquina não sabe fazer. Então, essa é a grande diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Mas aí a inteligência artificial, ela inicia, claro, fortemente, né, um conceito mais contemporâneo de inteligência artificial, que é aquela que tenta se aproximar da nossa, o tanto quanto a gente mesmo vai permitir. Então, nos anos 50, com o boom da computação, a gente tem assim, um refinamento, digamos assim, desse pensamento da máquina. Então, a gente tem máquinas, por exemplo, que vão jogar xadrez. E aí, aqueles programas de xadrez que tentam simular os cálculos humanos durante o jogo, porque o jogo de xadrez ele é programável, né? A gente já sabe.
E aí, quando tem aquele campeonato mundial, né, com o Kasparov e o Deep Blue, que é aquela inteligência artificial de programa de xadrez, e eles chegam a empatar. Então isso é uma prova, né, de que as máquinas estão muito poderosas e conseguem até certa medida alcançarem uma inteligência humana, né? Depois a gente tem hoje uma máquina muito sofisticada, que é um chatbot, que é aquela um robô, né, uma programação. A gente fala robô, é uma programação, né? Que a gente logo imagina na a fantasia, né? Que já é bacana, né? A nossa fantasia de robô é alguém similar a nós e que é capaz de simular a nossa inteligência, porém com produtos artificiais, não é? Então, como no filme A Ex-Machina, né, que ganhou, acho que Oscar de alguma coisa, mas muito habilmente roteirizado. E então, a gente hoje tem esses chatbots que simulam a fala humana. A fala é da criatividade, talvez aquilo que mais a gente possa dar conta, porque, de novo, né, temos narrativas e crianças desde pequenas são muito criativas, rompem com qualquer tipo de programação que a gente tenha feito em termos de linguagem. Se nós temos uma sintaxe, já falei, temos uma sintaxe fechada, mas a nossa sintaxe é rompida quando nós criamos significados diferentes para as palavras. As polissemias dão conta disso, que se a gente tem uma palavra com vários significados, né? Isso é polissemia. E isso faz com que a gente precise de N contextos para poder entender alguma coisa que alguém está querendo dizer naquele contexto. E por isso, por exemplo, a poesia é tão difícil, porque a poesia, se você levar a níveis diferentes de contextos, você pode dar muitos significados a um mesmo poema, de acordo com o contexto que você está inserido, ou o jogo e a habilidade de níveis que o próprio poeta deseja inserir ao seu poema. Mas a inteligência artificial, ela tem então esses limites, que é o próprio limite da criatividade. Mas aí você tem então programas de xadrez que nessa área de conhecimento são extremamente eficazes, porque mais programáveis. Então você tem hoje um Google Tradutor que está muito capaz de simular traduções humanas, mas por quê? Porque lida com um tipo de conhecimento que é estatístico. Então hoje na internet você tem dados de linguagem, né? A internet é formada de textos, então você, quanto mais traduções você joga lá na internet, em inglês, português, por exemplo, então você cria um banco de dados com muitas traduções em inglês, português, de tal forma que esse banco de dados se torne um banco enorme e de traduções, e que a máquina vai minerar esses dados, e você então, como tradutor, é capaz de receber aquilo traduzido de uma forma muito eficiente hoje, através desses programas de estatística, de incidência, de ocorrência, de linguagens, de textos traduzidos. Então, hoje, tradução por estatística, que pelo método estatístico, né, que não é de linguístico, na verdade, é um método de estatística de ocorrências e frequências de traduções. O Google Tradutor é capaz de fazer traduções muito boas, utilizando um método estatístico que é mais distante do linguístico, que era um método que se usava para fazer traduções antigamente, que era rule-based, né, baseado em regras da língua. Então, as regras da língua eram utilizadas para fazerem traduções. Então, você programava uma tradução pelas regras. Não era muito eficiente, se mostrou não eficiente. E o método estatístico, na verdade, hoje o Google Tradutor lida com dois métodos, né, tanto o estatístico como o rule-based. Então, você tem essa combinação, ele se mostra mais eficiente como método para traduções eletrônicas. E que é uma inteligência artificial, certo? Porque nós estamos falando aqui de tradução, que é alguma coisa que se faz cognitivamente. Traduzir
é uma estratégia cognitiva que utilizamos para a leitura. E isso, um tradutor eletrônico, tal como o do Google, lança mão de uma metodologia para simular essa nossa capacidade. Portanto, é uma inteligência artificial. E que tenta se aproximar através dessa combinação de métodos da cognição humana. E aí, de novo, vou voltar ali para o chatbot, que é o Bot Mad Robot, o robô que fala, que é essa a maior amostra de criatividade. A nossa fala é uma fala improvisada, é uma fala muitas pessoas são capazes de controlar, mas a fala cotidiana nós não controlamos. Nós vamos falar numa mesa de café da manhã com os nossos filhos e não é uma fala controlada. É uma fala espontânea, e essa fala espontânea, da qual nós não monitoramos, da qual nós não controlamos, ela é extremamente criativa, e é essa fala, então, que os chatbots tentam simular, né? Mas essa é a questão, em que medida eles conseguem, os chatbots conseguem simular essa nossa fala. Então, esse é um exemplo que seria, né, do improviso da linguagem, o mais próximo possível da nossa cognição, enquanto inteligência artificial. Essa é uma busca que ainda não tem resposta, os chatbots são limitados. Eu tive uma experiência com uma pesquisa, um bot, na Universidade de Carnegie Mellon, em 2015, quando eu estive na UP fazendo o doutorado de sanduíche, e usei um chatbot bastante avançado, mas ainda assim cheio de defeitos, não dá conta. Se a gente for ver esses chatbots utilizados nas compras online para ajuda, por exemplo, na Magazine Luiza, temos a Luiza, que é uma robô, né, para mediar a busca de informação entre o usuário e a empresa, e ela bastante limitada. Do mesmo modo, essas perguntas, né, aos tutoriais na internet também são limitados. Há pesquisas, né, em que medida eles auxiliam de fato quando as pessoas têm dificuldade com interpretação de texto, porque isso depende de interpretação de texto. Então, pesquisar inteligência artificial é alguma coisa ainda que bastante complexa, que está muito ainda no nível da fantasia hollywoodiana dos filmes. Claro que está avançada, mas de fato quem está nessa área, imbuído mesmo dessas pesquisas, nem gosta e não faz talvez questão que as máquinas tenham a inteligência humana, porque o que nos torna humanos é o mais bonito do ser humano, e que as máquinas talvez não deveriam existir porque são máquinas. É isso, querem mais sobre isso, vão ler o meu livro, e aí eu também dou dicas de vários outros livros que tratam desse assunto, e dentro da ciência, né, que é uma visão menos romantizada talvez do que o cinema e a literatura têm feito até agora. Um beijo!